Predestinar, predicado. Achei. Característica de um ser, atributo, propriedade. Qualidade positiva de uma pessoa, virtude, mérito. Gramática. O que se afirma ou se nega sobre o sujeito da oração. Hoje a gente vai estudar os tipos de predicado. O que é o predicado? O predicado é aquilo que se atribui ao sujeito, né? Nós temos alguns tipos de predicado, já que existem diferentes verbos, diferentes tipos de verbo, e o predicado é o termo onde se encontra o verbo da oração. Se você ainda não sabe quais são os tipos de verbo, assista a aula Predicação Verbal para você se lembrar, tá certo? Muito bem, então, vamos descobrir quais são esses tipos? O primeiro deles é o predicado verbal. Só relembrando, então, que o predicado é o termo verbal da oração, assim como o sujeito é o termo nominal da oração, ok? O predicado verbal é muito simples. Como que nós fazemos para detectar um predicado verbal? Nós vamos observar o verbo e notar se trata-se de um verbo de ação, ou seja, de um verbo significativo. Os verbos de ação são os verbos intransitivos e transitivos, aqueles que exprimem ações, acontecimentos, fenômenos, tá certo? Então vamos a um exemplo para você ver como é simples para a gente perceber o nosso predicado verbal. Muito bem, o gato preto cruzou a estrada, como já diria no Mato Grosso. Né? O que nós temos aqui? Quem cruzou a estrada foi o gato preto, ele é o nosso sujeito. Nós queremos olhar nesse momento para o nosso predicado, que é esse trecho aqui que está destacado ali com fundo cinza. Nosso predicado é cruzou a estrada. Qual é o trecho mais importante desse predicado? Ou seja, qual é o núcleo desse predicado? A estrada ou cruzou? Cruzou. O ato de cruzar é mais importante do que o seu complemento nesse momento. Portanto, nós temos aí um predicado verbal. Outra questão. Nessa oração, cruzar é um verbo transitivo direto, porque ele tem um complemento, e esse complemento não tem preposição. Portanto, trata-se de verbo transitivo direto. Como nós vimos agora há pouco, o verbo transitivo direto caracteriza o predicado verbal, porque ele é, dentro do predicado, o núcleo, ou seja, a parte mais importante, mais se destaca desse predicado. Tá certo? Então aí nós vimos um exemplo com o verbo transitivo. Agora vamos ver como é que funciona com o verbo intransitivo. Do mesmo modo, o núcleo do predicado, nesse caso, os doentes necessitam de atenção. Quem necessitam de atenção são os doentes, portanto esse é o nosso sujeito. O nosso predicado está em destaque e o verbo que está em vermelho e sublinhado é o núcleo desse predicado, porque ele é a parte mais importante desse predicado. Pois bem, a questão aqui é que esse verbo é um verbo transitivo indireto porque o seu complemento exige uma preposição. Quando nós temos um verbo transitivo indireto, nós também temos o predicado verbal. Existe uma ação, um fenômeno acontecendo ali naquele predicado, tá certo? Além desses dois, que são verbos transitivos, que exigem complementos, nós também podemos ter predicado verbal com um verbo intransitivo, que é aquele verbo que não necessita de complemento. Observe essa oração que simples. Ela saiu. A ideia está completa, né? O que nós temos nesse predicado? Apenas o verbo, o que já é suficiente. Obviamente, sendo ele o único elemento do predicado, ele também vai ser o núcleo. Ainda que nós tivéssemos aqui um adjunto adverbial, o núcleo ainda seria o verbo, porque ele é a parte mais importante, ok? Então, quando nós temos verbo intransitivo, uma ação, verbo significativo, nós também temos predicado verbal. Repetindo, então, retomando, quando nós temos um verbo significativo, verbos de ação dentro do predicado, eles serão os núcleos desse predicado e, portanto, nós teremos o predicado verbal, tá certo?
Muito bem. E qual é o próximo tipo? É aquele em que não é mais o verbo, o núcleo do predicado, e sim uma palavra de valor nominal, né? A palavra de valor nominal, ela não é o verbo, ora as bolas, não é mesmo? O predicado nominal, por sua vez, não tem mais como núcleo um verbo significativo, e sim uma palavra de valor nominal, tá certo? Como que nós detectamos o predicado nominal? Por meio da presença do verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele verbo que vai apresentar características, estados, modos de ser do sujeito e não ações ou fenômenos, como acontece com os verbos significativos, os nossos verbos de ação, certo? Ele indica então características, estados, qualidades. Vamos ver um exemplo? Aquela sala está vazia. Muito bem, está vazia aquela sala, portanto, esse é o nosso sujeito. O nosso predicado está aqui destacado. Está vazia. O mais importante agora não é mais o verbo, e sim o predicativo do sujeito, que é essa função nominal que caracteriza o nosso sujeito. No caso, é vazia, que é um adjetivo, ou seja, não trata-se de um verbo. Esse é o núcleo do predicado. Está é um verbo que está fazendo a ligação entre o sujeito e a sua característica. Portanto, nesse caso, nós temos aí um predicado nominal, tá certo? Mais um exemplo. Nossas cidades continuam silenciosas. Nossas cidades estavam silenciosas e permanecem silenciosas. Ou seja, aí nós não temos uma ação acontecendo, e sim uma característica das cidades. O fato de elas estarem silenciosas. Silenciosas é o núcleo desse predicado, chamado de predicativo do sujeito. Portanto, nesse caso, nós também temos um predicado nominal, já que o verbo continuar aí funciona como verbo de ligação. Tá certo? Tranquilo, né? Logicamente, as duas coisas, os dois tipos de predicado podem acontecer simultaneamente, né? Quando que isso acontece? Nós temos então dois núcleos, um verbo e um nome, ou seja, uma parte do núcleo é verbal e a outra é nominal. E o predicativo do sujeito ou do objeto, como nós vamos ver, aparece e indica uma ação e uma característica, ou seja, nós temos um verbo significativo e um verbo de ligação, ainda que de um modo diferente do que nós vimos anteriormente. Mas como que isso acontece na oração? Observe esse exemplo. As crianças brincam alegres. Aí você tem duas informações. Um núcleo que é verbal, que é uma ação, a ação de brincar, e outro núcleo que é uma característica das crianças, que é o sujeito. Portanto, o núcleo 1 é verbal, as crianças brincam. E o núcleo 2 é nominal, elas estão alegres. Nesse caso, nós temos um predicativo do sujeito. Ainda que nós não possamos ver o verbo de ligação, ele está inserido ali de modo implícito, ok? Então, repetindo, quando nós temos dois núcleos, veja que nós podemos fazer uma espécie de divisão para fazer a análise, certo? No núcleo 1 é verbal, as crianças brincam, e o núcleo 2 é nominal, as crianças estão alegres. E essas duas coisas acontecem simultaneamente. Por isso é que nós temos aí, nesse caso, predicado verbo nominal. Porque as duas questões, os dois verbos, os dois modos de apresentação são tão importantes quanto o outro, tá certo? Nós também podemos ter o predicado verbo nominal na seguinte estrutura: verbo transitivo, objeto e predicativo do objeto. Como que funciona? Observe o exemplo. A novidade deixou os alunos curiosos. Bom, por que esse predicado é verbo nominal? Aqui, obviamente, nós temos um verbo significativo, né? Uma ação, a ação de deixar. E agora, existe também uma característica. Os alunos são curiosos. A questão é, diferentemente do exemplo anterior, a característica não é mais do sujeito, que é novidade, né? E sim do objeto, que é o complemento do verbo. Tá certo? A novidade deixou o quê? Deixou os alunos. Essa característica é do objeto, tá certo? Então, o núcleo 1 é verbal, a novidade deixou
o verbo significativo está aqui e o complemento desse verbo é os alunos, ou seja, o objeto direto, no caso, né? E o núcleo 2 é nominal, porque os alunos ficaram curiosos. Aí nós temos uma característica do objeto, portanto, predicativo do objeto, tá certo? Aqui também ocorre o predicado verbo nominal. O predicado nominal, portanto, também pode aparecer diante da seguinte estrutura: um verbo intransitivo e um predicativo do sujeito, como aquele exemplo que nós vimos na primeira parte dos predicados verbo nominais, né? Maria chegou triste, predicado verbo nominal, porque o núcleo 1 é verbal, Maria chegou, um verbo representativo, e o núcleo 2 é nominal, característica do sujeito, Maria estava triste, portanto, predicativo do sujeito. Certo? Ainda uma outra possibilidade, né? A estrutura verbo transitivo mais objeto e mais predicativo do sujeito. Então, aí nós teríamos um verbo transitivo aparecendo, certo? Exemplo, os músicos tocaram concentrados a música. O que acontece? Você também tem dois núcleos, né? Então, trata-se de um predicado verbo nominal. O núcleo 1, os músicos tocaram a música. Agora você tem um objeto, ou seja, um complemento do verbo, porque ele é um verbo transitivo e necessita desse complemento. E o núcleo 2 é nominal, é a característica do sujeito, ou seja, predicativo do sujeito. Os músicos estavam concentrados. Tá certo? Tranquilo? Fácil? Muito fácil, né? Essa aula eu dedico a todos aqueles alunos que ficam na sala dizendo que queriam estar em casa jogando videogame. Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar um like no vídeo e ative também o sininho. Todo mundo fala isso, então eu tenho que falar. Beleza? Até a próxima!